TV Zaratustra, no Facebook, no TikTok, no Kawaii e no Instagram. E no YouTube, claro. Quem quiser me seguir no Instagram, silvio.barros.79. Mônica Cragnolini, do seu texto, antes de tudo, do maravilhoso Nietzsche abaixo do Equador, a recepção na América do Sul, da série Recepção, organizada pelo Grupo de Estudos Nietzsche, comandado pela nossa decana e querida Scarlett Markle. Do texto dela, Nietzsche por Heidegger contra figuras de uma perda. Parte 1. Aquele que abriga desertos, o além do homem e o pensar calculador. O que significa pensar? A expressão nietzschiana, o deserto cresce, é assimilada à heideggeriana. O gravíssimo desta grave época é que ainda não pensamos. O operar da tecnociência enquanto modo de pensar que calcula. Não pensa, no sentido da demora, mas salta de um ponto a outro em busca de resultados. Esse operar é mais interessado em resultados do que em caminhos. Se o deserto cresce, nessa nulificação que a tecnociência provoca, caberia perguntar se o pensar nietzschiano é um pensar gerador e amparador de deserto. Em Nietzsche, volume 2, Heidegger responde de maneira clara e categórica. O modo do pensamento possível, a partir do Willens Urmat, da vontade-potência, não somente representa um diagnóstico de uma situação, o crescimento de desertos por obra do niilismo, mas, ao mesmo tempo, é um aprofundamento de tal situação. Se a vontade de potência é pensada como uma vontade superrepresentativa, calculadora de valores, o caminho do Gestalt está aberto. Desventurado, aquele que abriga desertos, diz Nietzsche. Heidegger, em Nietzsche volume 2, transforma o pensador do eterno retorno nesse desventurado, na medida em que o deserto, abrigado em seu pensamento, parece o ponto de partida da desertificação total, o pensar unilateral da tecnociência. A essência do niilismo é a história, no qual já não há nada do ser. Heidegger se pergunta se Nietzsche superou como pretendia tal niilismo, e responde negativamente. Na metafísica nietzschiana está visível o niilismo propriamente, no qual do ser nada permanece. Heidegger, volume 2. A pretendida destruição do niilismo, o niilismo integral nietzschiano, pertence para Heidegger à própria história do niilismo, já que a interpretação do ser como valor determina a concepção da história da metafísica como niilismo, a história da desvalorização dos valores supremos. A destruição dos valores levada a cabo por Nietzsche aprofunda aquela desvalorização, na medida em que se realiza desde o ponto de vista da instituição de valores, desde a interpretação de uma vontade de potência calculadora. E mais, a verdadeira história do niilismo cumpre-se, realiza, aperfeiçoa-se na filosofia nietzschiana, já que no valor não pertence nada do ser. Interpretar Willens Urmat, vontade de potência, como vontade calculadora de valores, permite a Heidegger fazer de Nietzsche o grande hospedeiro de desertos, e a perfeição e o cumprimento do niilismo. Niilismo
que se priva ao mesmo tempo da possibilidade de conhecer sua própria essência. Ao nihilizar-se o suprassensível, somente permanece a Terra como ponto de partida para a instauração de valores, e a nova ordem converte-se à incondicional soberania da pura potência exercida pelo homem sobre o globo terrestre. Heidegger é um pensador complicado. Ele foi nazi, né? Isso daí não tem como se fugir disso, cara. Até acendi um cigarro para falar disso. Heidegger foi reitor de uma universidade nazista. Numa época em que até para tu varrer rua tu tinha que ser nazista, tu tinha que ser do partido. Para tu ser reitor de Heidelberg, uma universidade de 1000 anos, você tinha que ser nazi de 4 costados, né? Como se diz lá no sul. Então, eu nunca estudei Heidegger, nunca consegui estudar Heidegger, nunca teve sabor para mim. As coisas têm que ter sabor. Mônica Cragnolini tem sabor, German Melendez, que eu vou ler à frente, tem muito sabor, Mestra Martin tem muito sabor, Rosa Dias tem muito sabor. Heidegger nunca teve sabor para mim. Então, o Heidegger, ele tenta dizer, ele tenta passar o Nietzsche para trás dele. Ele tenta dizer que ele é o cara e o Nietzsche é quase o cara. Eu interpreto assim. Se tem algum heideggeriano ouvindo, não sei nem se tem gente da filosofia ouvindo, mas se tiver algum, pode mandar um comentário que a gente faz a gente lê o teu comentário e eu analiso. Porque Heidegger nunca me deu prazer em ler. A não ser uma frase dele. Ele tem algumas frases que são muito boas. Por exemplo, não sabemos de onde saímos e muito menos de onde estamos entrando. Essa é a frase dele para explicar o mundo dos anos 50, pós-guerra, onde a ideologia dele, que ele abraçou no começo e depois ele tira de tempo, fracassou, que é o nazismo. Mas eu prefiro Axelos, que foi correio da resistência, do que Heidegger, que foi reitor de uma universidade nazi. É isso aí.